30 de janeiro de 2024, terça-feira da quarta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Os acolho com a paz de Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa reflexão do segundo livro de Samuel. Nós estamos acompanhando em todos os dias a história da salvação, a história do antigo povo de Deus, sempre refletindo a primeira leitura. É sempre importante nós ouvirmos todos os dias para não quebrarmos, a sequência da história do antigo povo, Por isso que o padre agora, nesse momento, vai fazer um apanhado, uma revisãozinha para a gente entender onde nós paramos, senão a gente não entende o texto de hoje, Davi, minha gente, Davi teve vários filhos, Às vezes a gente fala muito de Salomão, Salomão foi o seu sucessor imediato. Salomão se tornou um rei cheio de sabedoria, construiu o templo de Jerusalém, e depois a própria liturgia vai nos fazer chegar até lá, até Salomão, Mas Davi teve vários outros filhos. Segundo a Escritura, Davi teve 19 filhos e uma filha, tá? Dentre os filhos de Davi, alguns deles têm a história bastante trágicas, Bastante trágica. É o caso de Tamar, a sua filha, e de Amnon, o seu outro filho, e também de Absalão, Desde ontem nós temos acompanhado o texto falando de Absalão. Então, Tamar, uma mulher, Amnon e Absalão, os seus dois irmãos de Tamar. Além disso, teve outros, como eu acabei de dizer, Davi teve 20 filhos, Tamar, em um certo momento, minha gente, Tamar, ela foi violentada e abusada pelo seu irmão Amnon, Tamar foi abusada pelo seu irmão Amnon. E o seu outro irmão, Absalão, ele quis vingar, este abuso e este ato de violência. Por isso, Absalão, ele vai matar o seu irmão Amnon, que abusou da sua irmã Tamar. Então, Absalão vai matar Amnon. E o que vai acontecer? Depois, sobre esta moça Tamar, a Bíblia não vai informar muito mais coisas, Mas o rei Davi, o pai, ele vai lamentar muito a morte de Amnon. Por isso que é como se Davi quase que expulsasse Absalão, que fez justiça com suas próprias mãos, É como se Davi expulsasse Absalão do palácio do reino, Então, tudo isso a gente pode acompanhar no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Se você gosta de Bíblia e quer ler, leia o capítulo 13, Então, Absalão mata seu irmão Amnon, porque ele abusou da outra irmã, E tudo isso aconteceu num banquete que Absalão, ele organizou um banquete na casa real, na casa do seu pai Davi, e ele já estava tramando a morte de Amnon, seu irmão, para vingar o abuso e a violência contra sua irmã, E Absalão, ele foge depois que ele mata Amnon, ele percebe que Davi ficou muito furioso e triste, Ele foge, tá? Davi ficou muito abalado pela morte do seu filho Amnon, mas depois de 3 anos, Absalão volta, tá? Davi o acolheu de novo na casa real, só que Davi ficou 2 anos ainda com a cara virada com Absalão, Sem falar com ele. Depois nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer que Absalão vai pedir a intercessão daqueles que eram próximos do seu pai, para poder seu pai pudesse voltar a falar com ele. Enfim, depois vai chegar um momento que eles vão se reconciliar, tá? Absalão e seu pai Davi. Eles se reconciliaram. Quando eles se reconciliam, o que acontece? Absalão, ele começa a conspirar contra seu pai. Olha só, olha que tragédia
a história de Davi, né, minha gente? Que tragédia. Vou fazer um parênteses aqui, né? Porque pode surgir uma pergunta, padre, por que Deus permitiu tudo isso, essas tragédias na vida do rei Davi, se Davi era um rei tão querido por Deus? Sabe por quê? Nós vimos isso semana passada, no texto bíblico. Se não foi segunda-feira, né? Não, foi semana passada. Davi, ele estava tudo indo bem, minha gente. Até que ele acaba se encantando com uma mulher que era casada com Urias, o seu funcionário. E para ficar com a mulher, Davi manda matar Urias. Lembram dessa passagem? Né? Ele provoca a morte de Urias, né? Não é que ele manda matar direto, mas ele provoca a morte. Ele coloca Urias, que era o soldado, bem na frente do exército, numa batalha, para que Urias pudesse morrer e ele ficar com a mulher de Urias. Quando Davi comete esse pecado, esse intento de adultério, ali ele atrai para si mesmo as piores de todas as maldições. E, aliás, pelo profeta Natã, Deus diz a ele, né, eu te perdoo, eu te acolho, Davi, pelo que você fez. Né? Você mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. Eu te perdoo, mas você vai colher consequências na sua família. Então foi esse episódio na vida de Davi que fez com que ele depois passasse por todas as situações na família dele. Né? A gente já refletia isso semana passada, para a gente perceber que todas as nossas decisões e ações, elas produzem consequências. E às vezes consequências muito longas e muito danosas. Né? Fecha parênteses, vamos voltar. Absalão começa a planejar, a conspirar contra seu pai, a planejar um golpe na coroa do reino de Israel. Tá? O que acontece? Padre, onde está escrito isso aí? Continue a ler no texto. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15 agora. O que passou a fazer Absalão? Tá? Absalão, ele começou a envenenar as pessoas do reino. Né? Lembrando que o reino de Israel era constituído pelas 12 tribos. Tá? Pelas 12 tribos. Era um reino bastante populoso. Né? O que ele fazia? Olha só como Absalão é pernicioso e é esperto. As pessoas, quando tinham que resolver alguma coisa, né, tinha que tomar alguma. Por exemplo, alguém tinha que julgar algum caso de alguém, tudo era feito na sede, na cidade de Jerusalém. As pessoas tinham que ir até lá, sair da sua tribo e ir até a sede. Né? E às vezes as pessoas iam até lá e o rei não fazia justiça para a pessoa. A pessoa voltava para casa sem resolver o seu problema. O que passou a fazer Absalão? Olha só que pernicioso. Na porta da cidade, ele começava a beijar as pessoas, a cumprimentar, a ser carinhoso com as pessoas, perguntava o que as pessoas vinham resolver, e aí, quando as pessoas não conseguiam resolver, ele ficava falando mal do rei. Viu? Esta gestão não está bem, né? Vocês mereciam justiça, porque o rei não fez, né? Mas vocês mereciam, né? O rei foi injusto com vocês. Aí fazia com outro, né? Foi passando o tempo, aí passaram 4 anos, olha só, 4 anos depois, ele fazia isso sempre na porta da cidade e envenenando as pessoas. De tal modo que a maioria do reino já estava com o pé atrás contra Davi. Olha só, minha gente. E aí o que acontece? 4 anos depois, ele vai para um lugar que se chama Hebron, e ali ele trama, ele falou assim, chegou o dia do golpe. Aí ele manda mensageiros para todas as tribos de Israel, avisando que quando soar a trombeta, todo mundo deve sair e proclamar o rei no lugar do rei atual, que estava deixando a desejar, que era Davi, seu pai. E assim faz, né? Quando soa a trombeta, a mensagem chegou para todo mundo
Todo mundo ficou sabendo. Quando soou a trombeta, ali aconteceu o golpe e o povo proclamou a coroação de Absalão no lugar do rei atual, que era Davi. O que acontece? O que acontece? Davi, ele ficou sabendo, né? Tem um amigo, uma pessoa que era próxima de Davi, que se chamava Uzai, era um amigo leal de Davi. Ele foi consultado por Absalão, né? Absalão vai procurar Uzai para pedir um conselho, só que Uzai, e quando ele pede o conselho, ele mostra o seu intento, a sua pretensão. E aí Uzai vai lá e conta tudo para Davi, né? Davi, eles vão invadir a casa real, né? Eles vão invadir a casa real. Davi sai fugido, né? Aí acontece o povo se insurgindo em favor de Absalão. Davi sai fugido e ele deixa na casa real somente 10 concubinas, né? 10 concubinas. Ele sai fugido, tá? E o que acontece? Este amigo de Davi, né? Um amigo leal, que também passou a ser o conselheiro de Absalão, ele passava tudo para Davi, tá? E certo dia, Absalão veio perguntar para Uzai: o que eu devo fazer, né? Sendo que Davi já tinha fugido com os seus guardas. E Uzai, ele aconselhou Absalão a pegar os seus homens, a sua tropa, e ir atrás de Davi e matar Davi. Só que Uzai era amigo de Davi, então Uzai foi lá e falou para Davi: olha, ele virá atrás com a sua tropa, então você se prepare. O que acontece? Davi se preparou com os seus homens, a tropa de Absalão, junto com Absalão, pensou que ia pegar Davi onde ele estava, de maneira desprotegida, né? Só que o contrário, quando ele chega lá para atacar e matar Davi, Davi está preparado com seus homens. E aí acontece a batalha, né? Os homens de Absalão acabaram fugindo, porque eles pensaram que iam pegar Davi com seus homens despercebidos, mas aí eles acabam fugindo, né? E aí Absalão, junto com seus homens, fogem. Aí vem a leitura de hoje, que nós vamos proclamar agora. Olha só, se a gente não entende toda essa história, a gente não entende o texto de hoje. Olha a confusão na família de Davi. Olha a confusão. Tem sua filha, olha, só reiterando, sua filha Tamar, que é abusada pelo seu irmão, todos eles filhos de Davi. Tamar é abusada por Amnon, né? O outro filho de Davi, Absalão, mata Amnon por ter feito isso com a sua irmã. Davi fica bravo, manda embora Absalão. Depois Absalão volta, se reconcilia com Davi, mas na verdade ele ficou muito, muito aborrecido e queria se vingar de Davi, né? Aí ele quer tomar o trono. Ele arma tudo, envenena as pessoas da cidade, domina o trono. Davi sai fugido e ainda não está contente em estar no trono, ele quer dominar, ele quer matar seu pai. Aí ele vai procurar um conselheiro, que depois vai contar tudo para Davi. Quando ele vai atacar seu pai para matá-lo, seu pai está preparado, né, com seus guardas, com suas armas de guerra, e aí é a leitura de hoje. Prestemos bem atenção. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9 ao 10, versículo 14b, versículos do 24 ao 25a, versículo 30 até o capítulo 19, versículo 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi, ia montado numa mula, e esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore,
de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isso e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor, meu rei, uma boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está em cima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Joabe era de confiança de Davi. Quando os guardas de Davi revidam e passam a atacar Absalão, Absalão foge com seus homens e, correndo num animal, acho que um cavalo, né? Ele fica preso na árvore pela cabeça e o cavalo segue adiante. Então ele fica pendurado na árvore. Joabe tem a oportunidade de destruir aquele que quer destruir o seu amigo querido Davi. E Joabe faz isso. Pega 3 dardos e crava-os no peito. E depois os outros guardas terminam de matar Absalão. Eles pensavam que Davi ficaria alegre porque destruiu o seu inimigo. Só que o seu inimigo é seu filho, né? É seu filho. E ele não fica alegre, contente e não comemora a vitória, mas ele se entristece. A leitura de hoje acaba aí. Olha só, minha gente, quanta história para chegar no texto de hoje. O que nós podemos colocar na nossa vida a partir dessa história, desse fato de hoje, da vida do rei Davi, né? Primeira coisa, pecados, escolhas, possuem consequências, né? Possui consequências. E consequências que acometem diretamente a nós e nossas famílias, né? Então a gente tem que ter consciência disso. A primeira coisa que eu vou dizer, né? Eu vejo por onde eu passo, né? Não é um olhar de julgamento, é um olhar de reflexão, eu digo para vocês. Eu vejo muitas famílias bonitas, minha gente. Papai, mamãe, os filhos, né? Os filhos pequenos, crianças. Só que os filhos não estão sendo educados na fé. Quantas vezes eu pensei isso? Falo, olha, agora vocês estão gozando de uma alegria familiar. Só que a falta de Deus na vida dessas crianças, no dia de amanhã, se tornará uma desordem familiar. Muitas vezes eu refleti sobre isso. E não é uma questão de maus votos ou de julgamento, é uma questão de reflexão de fatos. Quando uma família ela é erigida longe de Deus, pode até gozar de prosperidade no seu desenvolvimento, mas o fim daquilo é a desordem, a divisão e a confusão, né? Nós vemos isso na vida do rei Davi, minha gente. O rei Davi era um homem amado por Deus, o rei dos sonhos de Deus.
Só que seus pecados, né, a sua infidelidade a Deus, como o padre refletiu e falou, né, quando ele se deita com a esposa de um outro homem, ali ele conquista maldição para ele, né? A falta de Deus ou a desobediência a Deus não passa incólume das consequências. Não passa. O que nós precisamos refletir hoje para nós e para nossa família? Nós estamos fazendo de tudo para que todos os nossos estejam em Deus, né? Eu sempre falo para os pais, enquanto vocês têm filhos pequenos, eduquem na moral cristã, na vida de oração, né? Eduquem nos bons costumes, eduquem os filhos sobre a necessidade que nós temos de ter de Deus, de estar em Deus e da igreja, né? Mas padre, depois que cresce, depois que cresce, está lá a sementinha, faça a sua obrigação. Faça a sua obrigação, a sementinha está lá, né? Está lá a sementinha. Ou seja, é um exemplo que eu estou dando, mas podia pegar muitos outros. Cuidado com as suas escolhas. Procurem fazer escolhas certas, momento certo, a hora certa, do jeito certo para se fazer as coisas. Porque as consequências vêm sempre. E Davi está provando da consequência daquela infidelidade lá de trás, né? Outra coisa que o texto de hoje nos ensina, isso na pessoa do rei Davi, mas ele, mesmo assim, ele se arrependeu e se manteve fiel a Deus, o rei Davi. Por isso que mesmo em meio a essas confusões, embora destituído do seu trono, Deus o restituiu o trono, né? Porque Deus, ele honra aqueles que o buscam e que a ele é fiel, né? Tem muita gente, eu acabei de falar de filhos, né? Eu vou usar ao longo dessa reflexão até o fim esse exemplo. Tem muita gente que no passado não fez o que devia ter feito, né? E agora essa pessoa fez um encontro com o Senhor e ela percebe que a sua família já está gozando das consequências da ausência de Deus. O que acontece? Passa a ser fiel agora a Deus, né? Vamos dar o exemplo dos filhos de novo. Minha gente, só lembrando, é um exemplo dentre tantos os possíveis. Você, no seu passado, você não educou seu filho na fé. Agora seus filhos são grandes, adultos, e estão em vidas desordenadas, né? Não adianta ficar se lamentando. Já foi o passado. Perdeu a oportunidade? Perdeu. Mas faça hoje. É a experiência que Davi está experimentando. Ele foi infiel lá e está colhendo as consequências, mas ele se manteve em Deus, e Deus, naquilo que é possível, Deus está o honrando. Está lhe restituindo o trono de maneira justa. Então, façamos no hoje o que nós podemos fazer, né? Primeira coisa, oração. Que a gente não consegue transformar algumas coisas por nossa própria força. O que nos cabe? Oração, minha gente. Oração. Oração. Que a gente possa compreender esse mistério. E depois a gente olhar um pouquinho por testemunho de Absalão, né? Primeiro ele vai se vingar do seu irmão, né? Seu irmão errou de ter abusado da sua irmã? Sim. Mas Absalão podia ter perdoado seu irmão, Aminon. A vingança, uma outra lição para nós. E a gente, às vezes ou sempre, nós somos muito vingativos. Mesmo que a gente não fale para ninguém, não manifeste os nossos desejos, quantas vezes os nossos pensamentos, para algumas pessoas, nos passa pensamentos de vingança. Essa pessoa vai pagar, né? Essa pessoa vai pagar caro. E às vezes pragas e maus desejos. Quantas vezes nós não sentimos isso? A vingança nunca é o melhor caminho. Qual foi o destino desse que tentou vingar, né, a pureza da sua irmã, matando o outro irmão? Ou seja, Absalão. Qual foi o destino dele? A morte, pendurado numa árvore. Tudo que aconteceu com Absalão foi consequência dessa sua vingança primaz. Ora,
A vingança nunca é o melhor caminho. Espere em Deus, que Deus é o juiz justo, não nós. É Deus quem vai julgar, quem vai aplicar justiça, não nós, minha gente. A gente tem que ter claro isso. Claro. Uma outra lição de Absalão para a nossa vida: cuidado com os seus anseios, seus desejos. Se eles são ilícitos, estou falando materialmente, as nossas aspirações, nas nossas conquistas desse mundo, se eles são ilícitos, cuidado, porque não vai dar certo. O que não pertence a você não vai ser seu, mesmo que você possua. Não vai ser seu. O que é nosso, ninguém tira. O que é do outro, nós podemos até ter para nós, mas nunca vai ser nosso de verdade. Deseje o que é seu, aspire o que é seu, corra atrás do que, com efeito, é seu e não do que é do outro. Que esses testemunhos bíblicos de hoje nos ajudem na nossa vida pessoal, espiritual, familiar. Depois leiam esses textos. Segundo Samuel capítulo 13, leiam até o texto de hoje, que é o capítulo 18. Que Deus nos ajude e que nós nos transformemos com esses testemunhos bíblicos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.